Ramatiz, a vida além da sepultura. Explicações. Na presente obra, que se refere particularmente à vida dos espíritos desencarnados no mundo astral, intervém outro espírito, além de Ramatiz, que dá-se o nome de Atanagildo, conforme promessa feita anteriormente pelo próprio Ramatiz. O espírito Atanagildo não só participou desta obra, relatando minuciosamente todos os fenômenos ocorridos durante a sua desencarnação no Brasil, como também respondeu a todas as perguntas úteis que se relacionavam com sua vida no além. Ramatiz, entretanto, é o idealizador, o coordenador e o responsável por este livro, no qual também participa. Há algum tempo já lhe havíamos pedido que nos ditasse algum trabalho descrevendo os fenômenos geralmente verificados na ocasião da desencarnação dos terrestres e nos relatasse alguns acontecimentos peculiares à vida dos espíritos no mundo astral. Embora já existam muitas obras do gênero recebidas por sensitivos de excelente capacidade mediúnica e elevado critério moral, convém lembrar que cada espírito significa sempre um mundo de provas completamente diferente de qualquer outro. Por esse motivo julguei de interesse e importância que, por meio de minha singela mediunidade, se pudesse conhecer mais alguma coisa sobre o assunto. De princípio pensávamos que Ramatiz iria nos relatar suas impressões e os acontecimentos que acompanharam sua desencarnação na última existência passada na Indochina. No entanto, compreendemos logo que isso lhe seria um tanto dificultoso e de pouco proveito para nós, que, por se tratar de espírito que não vive habitualmente em qualquer colônia situada no astral do Brasil, como porque o seu trespasse ocorrido há quase 1000 anos no Oriente, não nos oferecerá assunto apropriado aos nossos costumes e reflexões ocidentais. Ramatiz considerou inoportuna a ideia de se rememorar os detalhes de sua longínqua desencarnação ocorrida na Indochina e que considera déspida de situações dramáticas ou dignas de menção para as nossas indagações. Escusou-se dessa tarefa, mas prometeu-nos cooperar na obra e trazer oportunamente outro espírito amigo desencarnado no Brasil que nos pudesse descrever o que desejávamos e fosse bastante capacitado para narrar-nos mais alguns esclarecimentos registrados na sua morada astralina. Assim, quando a oportunidade se nos apresentou, recebemos a visita de Atanagildo, espírito intimamente ligado ao grupo liderado por Ramatiz, e que foi seu discípulo algumas vezes, principalmente na Grécia, onde também viveram alguns dos irmãos que têm atualmente cooperado na revisão e na divulgação destas obras. Na sua última romagem, Atanagildo habitou o Brasil, em região que prefere guardar no anonimato, a fim de se evitar qualquer indiscrição em torno de sua família terrena. Iniciado esta obra com a narrativa de sua última desencarnação terrena, favoreceu-nos muitíssimo, pois a descrição de sua morte física deu-nos motivo para que formulássemos interessantes perguntas a ele e a Ramatiz. Acreditamos que nesta obra o leitor conseguirá distinguir o estilo de Atanagildo, às vezes um tom de surpresa, outras vezes impregnado de certo humorismo, diferindo em relação à argumentação filosófica e o poder de síntese próprios de Ramatiz. Há que não esquecer que não sou médio sonambúlico, mas perfeitamente consciente do que se me passa pelo cérebro durante o trabalho de recepção mediúnica. Cabe investir com a palavra os pensamentos dos comunicantes, coisa que nem sempre consigo realizar com êxito, e fazer perfeita distinção das personalidades, assim como também me escapam certas sutilezas inerentes à psicologia espiritual de cada comunicante. Em virtude de ambos os espíritos operarem intimamente ligados na confecção desta obra, verifiquei inúmeras vezes que, enquanto algumas respostas eram dadas por Atanagildo, fluíram-me pela mente inúmeras considerações e comparações filosóficas que ampliavam mais detalhadamente as respostas
mas traíam perfeitamente a intromissão de Ramatiz, assim como identificavam acionando-me à altura do cerebelo. Mas mais tarde pude realmente comprovar melhor que o trabalho era feito com ambos os espíritos operando mutuamente. Por diante de qualquer vacilação e demora na resposta de Atanagildo, na sua exposição sempre mais descritiva, verificava interferência de Ramatiz, que então explicava melhor o assunto de maneira que lhe é peculiar e que já estávamos bastante familiarizados, mas apesar disso, as respostas de Ramatiz ficavam sempre como de autoria de Atanagildo, a quem cabia o mérito de tudo. Esse fenômeno constituiu para mim um salutar aprendizado, pois pude avaliar da rapidez, da segurança do raciocínio de Ramatiz, comparando suas respostas com o demorado e às vezes dificultoso modo com que Atanagildo chegava às suas conclusões. Atanagildo é afeito à mesma índole universalista do seu mentor e amigo. Ligou-se a Ramatiz desde antes do êxodo dos hebreus do Egito, tendo acompanhado em várias existências, aurindo-lhe os conhecimentos e a técnica espiritual de serviço no além. Na sua última encarnação no Brasil, devotava-se a vários labores espiritualistas, tendo participado de alguns movimentos esotéricos e espiritistas, visando sempre a melhoria do seu espírito e o socorro ao próximo, mas sem se deixar dominar por quaisquer exclusivismos ou segregamentos associativos. Revelou sempre criatura jubilosa no esforço de servir aos demais. Experimentos e doutrinas alheias que se lhe devotavam ao bem do espírito humano. Desde os primeiros contatos que tivemos com o seu espírito acomodado, mas algo jovial e às vezes jubiloso, como se nos revelou nas aparições sobre os dogmas religiosos já envelhecidos, observamos o sentido construtivo de suas respostas à ausência de qualquer dramaticidade ou compungimento espiritual, além de sua propensão liberal. Nunca nos fez exigência de ordem pessoal, nem pretendeu traçar fórmulas para os nossos trabalhos, evitando quaisquer constrangimentos nas indagações que lhe fizemos. O seu modo eclético é muito comum a todos os discípulos, admiradores e a maioria dos leitores de Ramatiz, que em número de alguns milhares permaneceram mais tempo encarnados no Oriente sob a visão protetora da fraternidade do Triângulo. É possível que, em virtude da fraqueza sem gradações psicológicas com que Atanagildo fez as suas revelações sobre o mundo astral ou a respeito de algumas coisas da fantasia religiosa, possa contrariar algumas concepções restritivas do leitor. No entanto, é bem melhor que ele nos relate aquilo que pode ser rejeitado por nós do que guardar informações que nos auxiliem a desvendar o mistério da vida do além-túmulo. Cumpre-nos louvar o esforço dos espíritos bem-intencionados, que tentam por todos os meios e modos descrever-nos o panorama astral que habitam, desejosos de que regule a nossa bússola humana para o norte da segurança espiritual. Atanagildo recomenda em certas respostas que aceitemos as suas comunicações mais em consequência de sua experiência pessoal do que como postulados doutrinários definitivos, considerando que outros espíritos superiores podem descrever-nos os mesmos fatos sob perspectivas diferentes e mais lógicas, possivelmente melhor compreensíveis à nossa atual psicologia. Ele se afirma desligado de qualquer preocupação doutrinária e pede que só o interpretem como singelo noticiarista de acontecimentos que pôde vislumbrar no espaço, sem pretender abrir debate sobre aquilo que nos pode parecer inverossímil, que venhamos a atribuir a produto de uma imaginação fértil. Quando Atanagildo se referiu à sua expedição de aprendizado nas regiões do astral inferior, tornou-se difícil admitir a descrição de certos quadros tenebrosos, porquanto eles me pareciam exorbitar da lógica e sensatez de um plano vibratório próprio dos desencarnados. No entanto, por meio de meu desprendimento espiritual, que ocorre durante as noites de sono favorável e pouca alimentação, foi-me facultado vislumbrar certos fatos e cenas tão aviltantes
como se algum cérebro excessivamente mórbido estivesse interessado em plagiar os relatos de Dante em sua visita ao inferno. Nos costumamos acreditar nessas descrições tão aterrorizantes porque ainda estamos fortemente condicionados às fantasias dos dogmas religiosos que no decorrer dos séculos findos e mesmo ainda nessa atual existência exerceram pressão escravizante em nossos raciocínios imaturos. Quase todos nós temos vivido em contato demorado com as instituições sacerdotais do passado. Confiávamos no céu administrado por anjos e no inferno exclusivamente dirigido pelos diabos. Sofremos, pois, desencantados ao verificar que no astral inferior os homens é que mantêm o inferno. E o que é pior, ainda o fizeram bem mais requintado do que no cenário imposto pela tradição religiosa. O acontecimento ainda se torna mais grave, mesmo para as nossas concepções mais avançadas. Porque também se extingue a velha ideia espiritualista de que, após a morte do corpo, nós deveremos viver apenas mergulhados num estado íntimo de completa introspecção espiritual, gozando um céu ou um inferno virtual, em nossas mentes desencarnadas. Por isso, convém repetir o que já tem dito alguns espíritos superiores. A morte do corpo é apenas mudança de apartamento por parte do espírito. Conforme já temos explicado, a Atanagenda é espírito que viveu várias vezes na Grécia. E, embora não estejamos autorizados a fornecer detalhes do seu passado, ele ainda traz grande influência adquirida naquelas encarnações entre os gregos, dos quais sabemos ter sido a mais importante entre os anos 441 e 384 a.C. Nessa época encontravam-se em ebulição os princípios e teses empossados por Sócrates, Platão e Diógenes, mais tarde cultuados por Antístenes, época em que também vivia Ramatiz, na figura do conhecido mentor Helênico, que pregava entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual. Eis porque o leitor não deverá estranhar certo humorismo e ditos sátíricos de Atanagildo, que em algumas de suas respostas e que poderiam ser levados à conta de incivilidade para com os credos dogmáticos, quando isso é ainda o produto psicológico da velha irreverência dos gregos de sua época, acostumados a ironizar as instituições demasiadamente sisudas e dramáticas. Quando ele alude ao inferno e aos prejuízos decorrentes da estreiteza religiosa oficial, intercalando suas respostas com certas conclusões humorísticas, não faz para formular gracejos extemporâneos, mas apenas para melhor despertamento do leitor, que então refletirá quanto à imprudência e o ridículo que se ocultam em certas ideias e práticas já obsoletas, impróprias à nossa evolução mental do século XX. Em nosso modo de pensar, basta-nos, às vezes, a emissão de um conceito divertido mais inteligente para ocorrer um misterioso estalo que expurga de nosso cérebro a poeira deixada pelos dogmas, tradições e princípios anacrônicos que nos asfixiam e reduzem a liberdade de pensar. Em vista de haver recebido muitas cartas solicitando esclarecimentos quanto ao modo por que Ramatiz se comunica, e também sobre o meu desenvolvimento mediúnico, exponho com alguns novos detalhes o que me parece útil para o leitor. A fim de lograr maior êxito e fluência comunicativa com Ramatiz, procuro sempre me elevar, tanto quanto possível, para uma frequência vibratória de natureza psíquica incomum, e então alcançar o plano mental ou plano búdico, como o chamam no Oriente, no qual a consciência do meu mentor atua com todo o desembaraço. Consideraria uma falta de sinceridade para com o leitor afirmar-lhe que, quando me recordo daquilo que me é transmitido por Ramatiz, pois fico consciente na torrente inspirativa que me flui pelo cérebro durante a recepção mediúnica. O mecanismo desse fenômeno se processa mais ou menos de acordo com os esclarecimentos expostos por Pietro Baldi na sua obra As Noures, quando esse renomado espiritualista confessa que escreve de modo incomum, depois que entra em relação com uma consciência superior, aquele chama de sua voz. A diferença particular no caso é que Ramatiz se apresenta em rica indumentária hindu-chinesa e se identifica pessoalmente com um inesquecível olhar e fisionomia jovem, repleto de bondade e júbilo, ao passo que Pietro Baldi considera o seu caso como um fenômeno de ultrafânia e alude à recepção das correntes de pensamentos que circundam o ambiente humano, intervém ativas e operosas para guiar e iluminar. De outro lado,
O que acontece comigo difere um tanto do mediunismo comum, porque, em lugar de sofrer uma atuação imposta pela vontade imperiosa do espírito comunicante, vejo-me induzido a sintonizar-me com a esfera mental do mesmo e participar ativamente do intercâmbio das ideias em fluxo. Então, fico na condição de um mensageiro que, depois de ouvir instruções verbais, deve transmiti-las na pobreza de sua linguagem, na precariedade do seu entendimento. O fenômeno, por meio da minha mediunidade, consegue certo êxito graças à faculdade psicométrica que possuo um tanto desperta e que me permite manter o cérebro em atividade simultânea e consciente com o cérebro do meu próprio perispírito, de cuja sintonia em conjunto resultam então muitas recordações dos quadros que entrevejo no astral. Deste modo, e sob o auxílio de Ramatiz, posso abranger diretamente alguns fenômenos do além. E mais tarde, essas identificações auxiliam-me na psicografia e na composição mais nítida dessas obras. Atendendo ao conselho de Ramatiz e para melhor eficiência do meu trabalho, sempre evitei escravizar-me a fórmulas, rituais ou condicionamentos psicológicos que pudessem me auxiliar na recepção mediúnica, mas amarrar-me à influências e condicionamentos exteriores. Assim consigo trabalhar com bastante êxito, desde que me encontro em condições de me harmonizar com a consciência espiritual de Ramatiz, dispensando quaisquer sugestões exteriores. Serve-me tanto um ambiente silencioso como o saturado de ruídos. Tanto o efeito bonançoso da música efetiva, eletiva à alma, como o ritmo regional das melodias populares. Recepciona as mensagens tanto situadas no seio de correntes mediúnicas simpáticas, como fora delas, pois também consigo grafar o pensamento de meu orientador no meio contraditório de pessoas preocupadas com assuntos comuns, por causa desse esforço hérculo para superar o meio que me é garantido pelas condições espirituais e não pelos recursos extemporâneos. Posso recepcionar Ramatiz mesmo entre as atividades do lar, junto aos meus entes familiares, enquanto eles prosseguem em suas ocupações rotineiras. Posso escrever durante a manhã, à noite ou de madrugada. Alheio completamente aos rigores do inverno ou do verão, quer em noites enluaradas ou tempestuosas, quer em dias apropriados a fenômenos psíquicos, quer nos desaconselhados pela voz sentenciosa dos mais experimentados. Submeti-me a uma heróica disciplina no sentido de me encontrar pronto para quando a vontade superior me indicasse o serviço a fazer. Procurei superar sempre as vicissitudes naturais da vida humana e me sobrepor às complexidades sentimentais do mundo, objetivando apenas o propósito de vibrar intensamente em espírito, a fim de melhor poder efetuar perfeita ligação com a consciência mais ampla de Ramatiz. O êxito da mediunidade não pode, evidentemente, ser fruto de um passe de mágica ou de uma eclosão miraculosa. Exige carinhoso tratamento, muita disciplina, superação das influências do meio e absoluta renúncia a interesses pessoais. Mas além da conduta moral exigida a todo médio bem intencionado, o estudo se revela como um dos mais importantes fatores do sucesso da realização mediúnica. Assim como um instrumento musical afinadíssimo representa metade do êxito do seu executante. Em razão de nos encontrarmos num planeta tão heterogêneo como é a Terra, no qual vivemos algemados a tantas vicissitudes por entre tropelias, ruins, decepções, desajustes e conflitos emotivos, não se pode bem servir ao alto apenas com um programa calculado para momentos especiais, assim como não seria dificílimo aliar o útil da espiritualidade ao agradável dos prazeres humanos. Não devemos nos esquecer de que Jesus não se deixou condicionar aos favorecimentos do meio para salvar a humanidade terráquea. Ligou-se em espírito às esferas de padrão espiritual superior e exerceu seu mandato à distância de qualquer limitação exterior. O médico que se torna tolerante, desinteressado e afetuoso, respeitando todas as convicções religiosas e filosóficas dos seus irmãos terrenos, sem dúvida toma-se o intermediário da maior autoridade espiritual do planeta, que é Jesus, cuja mensagem é endereçada a todos os homens, sem distinção de crença ou de modo de pensar. Chegando ao término dessas explicações, que acredito serem indispensáveis no início dessa obra, lembro
Aos leitores que Ramatiz e Atanagildo não se entregaram a uma narrativa aventurosa e sem finalidade construtiva no presente trabalho, mas sim tentaram demonstrar quanta compensação milita em favor daqueles que realmente seguem as pegadas de Jesus, em lugar de se atolarem no charco das impurezas astrais, vivendo exclusivamente em função da porta larga, das conquistas face da ilusão dos prazeres materiais. Pensar Jesus que inspira a todos na leitura do trabalho que temos efetivado com o sentido de contribuir com o nosso copo d'água para dessedentar aqueles que têm sede de conhecimento do que seja a vida no além e aumentar o ânimo e a esperança naqueles que se atemorizam diante da morte do corpo e duvidam da magnanimidade do nosso Pai Celestial. Oxalá possam essas mensagens mediúnicas beneficiar alguns corações abatidos pela incerteza do dia de amanhã. Curitiba, 27 de outubro de 1957, Ercílio Mais. Prefácio de Ramatiz. Estimados leitores, paz e amor. Ao apresentar-vos o irmão Atanagildo, que deseja transmitir-vos as suas impressões colhidas no trânsito comum da vida física e espiritual, com respeito ao plano educativo que é a Terra e o panorama astral que a circunscreve, reconhecemos que muitos outros espíritos já vos transmitiram de suas experiências realizadas no além. No entanto, lembramos-nos de que qualquer outro esforço bem intencionado nesse sentido sempre contém lições de utilidade comum. O turbilhão da vida, ainda ignorado na maioria dos habitantes de vosso mundo, que palpita nas esferas ocultas à visão dos olhos da carne, requer que se divulguem as diversas experiências dos espíritos desencarnados, para que sirva de roteiro de estímulo aos que seguem a retaguarda. Da mesma forma, é conveniente que se resistem às dores, às decepções e às desilusões das almas imprudentes, para que esses fatos sirvam de advertência severa aos incautos e despertem aqueles que ainda subestimam a pedagogia espiritual em curso nos mundos materiais. É conveniente saber que o êxito espiritual reside, acima de tudo, no bom aproveitamento das lições vividas em ambas as regiões, ou seja, no mundo astral e na crosta física. É óbvio que esse maior ou menor aproveitamento do espírito varia de conformidade com os inúmeros fatores que já imperam no seio de cada alma em experimentação educativa. Consequentemente, em cada experiência vivida, avaliada e descrita por seu próprio agente espiritual, sempre existem situações, ensejos e soluções desconhecidas que podem servir-nos de orientação e apressamento para o término do curso de nossa ascensão espiritual. Considerando que após a libertação do seu corpo carnal, a alma é obrigada a seguir ao encontro de si mesma e viver o conteúdo de sua própria consciência imortal. Dependendo do seu modo de vida imaculado ou corrupta na terra, os seus gozos inefáveis ou os padecimentos infernais, acreditamos que os relatos mediúnicos feitos pelo irmão Atanagildo tornar-se-ão benéficos para muitos leitores que assim poderão conhecer melhor o fenômeno da morte carnal e alguns fatos ocorridos no mundo astral, através da experiência pessoal de mais um espírito amigo. Normalmente as criaturas desinteressadas dos bens eternos do espírito acreditam que após a morte os seus representantes religiosos de todos os matizes, onde lhes conseguiu o desejoso ingresso no país da felicidade, assim como os seus procuradores lhe regularizam as contas prosaicas do mundo profano. Infelizmente, bem diversa se lhes torna a realidade quando a sepultura lhes recebe as carnes combalidas pelo excesso de prazeres materiais e viciadas pelo conforto epicurístico, o tenebroso charco de sombras que as espera no reino invisível. A visão física costuma substituir o caviar dos banquetes opíparos pelo vômito exalado das chagas dos comparsas de infortúnio. Esses espíritos situam-se por lei contida no código moral do Evangelho, na região correspondente aos seus próprios delitos, pois a cada um será dado conforme as suas obras, e dentro do livre-arbítrio
de se poder semear à vontade, criando-se, porém, o determinismo da colheita obrigatória. É por isso que se tornam oportunas as páginas que o irmão Atanagildo vos transmite do além, pois assim como ele vos auxilia a vislumbrar alguns detalhes do panorama edênico que serve de moldura esplendorosa às almas filiadas ao serviço de Jesus, também vos fará conhecer algumas impressões dolorosas daquelas que violentam os ditames da vida digna e são, por isso, atraídas para as regiões dantescas, onde vive o espírito imundo e se faz continuamente o ranger de dentes. Não duvidamos que a mordacidade humana há de querer zombar dos esforços exóticos de alguns espíritos que, à maneira do irmão Atanagildo, desejam alertar os seus irmãos ainda prisioneiros no ergástulo da carne. O homem comum não se conforma com o ser perturbado na sua faina prosaica de amontoar moedas e cobrir o corpo com quinquilharias douradas. Evita pensar seriamente no assunto, temeroso de que a certeza da morte possa enfraquecê-lo o espírito de cobiça, vaidade, avareza e luxo desmedidos. Pressente que essa demasiada insistência dos desencarnados em advertir sobre a responsabilidade da vida espiritual irá despertar o remorso das suas insanidades animais e revelar-lhe o exato valor dos tesouros que a traça roe e a ferrugem consome. Louvamos, pois, o esforço comunicativo do irmão Atanagildo, que se resume no insistente convite para o reino de Cristo e para a sonhada aventura espiritual, demonstrando, além disso, que quão tenebrosa é a colheita produzida pelo abuso e pela dilapidação estulta dos bens que o Criador entrega a seus filhos para que os administrem provisoriamente no mundo da carne. Curitiba, 27 de dezembro de 1957, Ramatiz. Preâmbulo. Por meio destas páginas, desejo apenas registrar os principais acontecimentos de minha vida, desde o momento derradeiro de minha desencarnação até o ingresso no além. Eu sei quanto difícil se torna dar-vos uma ideia nítida e mesmo sensata da esfera em que me situo presentemente. E depois de desencarnado, assim como fazer um relato fiel e irrepreensível, qual a maneira de nos fazermos compreender no ambiente da casca do orbe terráqueo. Se devemos usar exemplos de fora para revelar-vos a essência que interpenetra as formas de dentro, pergunta. Temos de nos socorrer também do expediente comum das comparações e simbolismos para compensar a deficiência de descrevermos a moradia invisível. Mesmo para aqueles que sentem a realidade do mundo oculto ou gozam da vidência que lhes permite observar os espíritos em seus trajes astralinos,
Apresentam-se inúmeras dificuldades que deformam a realidade espiritual vivida por nós, em virtude da insuficiência das comparações materiais para se configurarem as formas exatas dos espíritos em liberdade, no além. A maioria dos homens vê-se obrigada a guiar-se mais pela fé interior, aceitando uma realidade que o intelecto ainda não consegue assimilar satisfatoriamente. Não guarda a presunção de relatar-vos coisas inéditas ou revelações incomuns, e que já fazem parte da vasta literatura mediúnica ditada por outros espíritos sensatos e sábios, mas procurarei transmitir-vos um breve relato de minha visão e existência no além, usando da maior singeleza possível para o melhor entendimento em comum. Essas páginas referem-se a uma experiência pessoal de um desencarnado e que, acredito, podem interessar bastante, porque não existem duas vidas semelhantes no mesmo gênero. Sirvo-me da oportunidade fraterna que me é oferecida pelo compreensível Espírito Ramatiz ao colocar o seu sensitivo à minha disposição, para que ele recepcione o meu pensamento e anote essas narrativas de fraternal advertência aos leitores. Descrevo-vos os meus últimos momentos de vida na Terra, desde a fase da agonia até o desligamento final, para que guardeis algumas noções aproximadas desse instante ainda atemorizante e tétrico para muitas criaturas. E que varia na dependência exclusiva do vosso modo de vida e da natureza dos vossos sentimentos vividos na matéria. Todos os que têm aportado serenamente a nossa esfera espiritual são justamente os que viveram a existência laboriosa, afeitos ao serviço sacrificial e amoroso para com o próximo, inspirados no sublime ensinamento de Jesus. Malgrado toda a resistência intelectual que fazemos aos ensinamentos de Jesus, aqui aprendemos e comprovamos que só a integração definitiva no amai-vos uns aos outros é a prática indiscutível do fazer aos outros o que quereis que vos façam. Livrar-vos-á realmente das terríveis consequências purgativas a quem comumente se sujeitam os desencarnados torturados no mundo astral. Há homens que partem da terra para o lado de cá, à maneira de feras chicoteadas pelas próprias paixões enraivecidas, enquanto outros se despedem de vós, à semelhança do que acontece com os passarinhos. Empreendem o seu voo feliz e se libertam do ninho sem atrativos. As paixões humanas são como os cavalos selvagens, precisam ser amansadas e domesticadas para que depois nos sirvam como forças disciplinadoras de auxílio benéfico à marcha do espírito pela vida carnal. Para obtermos essa importante domesticação das paixões selvagens, ainda é o exercício evangélico o recurso mais eficiente, pois consegue, através da ternura, do amor e da renúncia apregoados pelo mestre, amansar tais impulsos. O perispírito, à hora da desencarnação, é como uma cavalgadura estuante de energias represadas, tanto se assemelha à mortária dócil, disciplinada e de absoluto controle do seu dono. Como se iguala ao potro desenfreado que, ao remeter desbragadamente, também pode arrastar o seu cavaleiro apavorado.
os consagrados filósofos gregos, quando preconizavam a necessidade da mente sã e corpo são, já expunham conceito de excelente auxílio para o momento da desencarnação, a serenidade e a harmonia na hora da morte. São estados que requerem completo equilíbrio do binômio razão e sentimento, pois aqueles que sabem o que é, de onde vem, para onde vai, também sabe o que é preciso, o que precisa e o que quer para se tornar um espírito venturoso. O cérebro que pensa e comanda exige também o que o coração se purifica e obedeça. Oxalá, portanto, estas comunicações do lado de cá, embora a muitos pareçam um punhado de fantasia descabida, possam atrair o interesse dos leitores bem intencionados que desejam libertar-se das ilusões próprias das formas provisórias da matéria e queiram focalizar sua visão espiritual no curso da vida no espaço, que muito depende da natureza da existência que foi viver na Terra. Curitiba, 1º de janeiro de 1958, Atanagildo. A vida além da sepultura.